Glória a Deus, paz do Senhor Jesus. Feliz, muito feliz, contente, porque até aqui o Senhor nos guardou e entregou nas nossas mãos a vitória de mais um dia estar na presença do Senhor. A palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, fala sobre a descida do Espírito Santo, o derramar do Espírito Santo, o Consolador, o amigo. E diz assim, versículo 1 em diante: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam sentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. Estava confusa, porque cada um os ouviam falar na sua própria língua. E todos pasmavam-se, maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que nós fomos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, uns dizendo uns para com os outros: Quem quer dizer isto? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de monstro. Aqui nós vemos a palavra de Deus falando, relatando aquilo que homens cheios do Espírito Santo escreveram, que viram homens comuns, que reconheceram que eram de outros lugares, aonde pode-se dizer, não podemos confirmar e nem afirmar, mas pode-se dizer, naquela região existe cultura, naquela região existe inteligência, naquele lugar, naquele sítio, existe porventura conhecimento, sabedoria. E eles indagavam, dizendo uns aos outros: Como podem estes homens, talvez sem cultura alguma, falar acerca daquilo que nós estamos compreendendo e no nosso próprio idioma? Isto é incrível. Aí outros se levantam, estão embriagados. Mas a palavra do Senhor diz, um pouquinho mais adiante, que Pedro se levanta e diz: Irmãos, esses homens a qual vocês estão perplexos, surpresos, eles não estão bêbados, porque são 9 horas da manhã. Mas eles estão cheios do Espírito Santo e estão falando aquilo que é notoriedade dentre os conhecidos da Torá, que chegaria o dia que Jesus Cristo fosse crucificado e morto para a remissão dos pecados. E nós estamos aqui para testificar exatamente isso que aconteceu. E esses homens estão cheios do Espírito Santo. Essas mulheres estão cheias do Espírito Santo. Ontem estávamos na igreja Nova Vida, lá de Nagoya, inauguração de mais uma igreja, mais um ponto de pregação em espanhol, em português. E estávamos ali participando. Eu estava ali mais para comemorar uma vitória. E de repente o pastor Raul começou a pregar, falar sobre um líder que nasceu para libertar o povo, falando sobre Moisés. E de repente ele começou a se estender
pela palavra de Deus e chegou no líder máximo, o libertador de nossas vidas, Jesus Cristo, o Rei de toda a glória. Aleluia. E no desenrolar daquela pregação, falamos sobre a história real, de como tudo estava acontecendo. Não se dá para fazer tudo isso numa pregação. Por isso que nós contamos com cada irmão e cada irmã, cada homem e cada mulher que estejam lendo a Bíblia, para que quando cheguem dentro da igreja, possam estar analisando aquilo que o pastor está pregando, que a pregadora está pregando. Por isso que é importantíssimo você ler a palavra, mesmo que você não entenda. Leia a palavra, que chegará uma hora que o Espírito Santo será derramado sobre o teu coração e você começará a entender aquilo que está sendo anunciado pela palavra de Deus, através da palavra de Deus. E em nome de Jesus, tu vai crescer, tu vai melhorar, tu vai encontrar as respostas que muitas das vezes você procura e não consegue achar. Tudo através da palavra de Deus. E respostas que não forem ditas ao teu espírito, ao teu coração, você olhará assim e dirá: não preciso dessa resposta, mesmo que não esteja escrito, porque Jesus Cristo, Ele é a resposta. Mesmo que nós não saibamos explicar, Ele é a resposta. Mesmo que nós busquemos coisas para estar ocupando o nosso coração e não encontramos, as quais muitas das vezes presumimos que o dinheiro preenche, mas o dinheiro não preenche. O amor de uma mulher não preenche. O amor de um homem não preenche. O amor de um filho, de uma filha, de um pai, de uma mãe não preenche. Existem certas lacunas das nossas vidas que só vão ser preenchidas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. E ontem foi um desses dias. Ontem foi um desses dias. Estávamos ali com brasileiros, com peruanos, estávamos ali com chinês, estávamos ali com japonês, e vimos um chinês falar em espanhol, falando em japonês, professor de inglês, tão feliz, mesmo sem não entender tudo, mas estava ali participando. Eu estava tão contente de ver ele ali, o pastor Akiyama e sua esposa ali conosco. De repente foi dada a oportunidade para o pastor Akiyama falar, pastor japonês, e ele disse, eu entendi perfeitamente, e ainda assim houve a tradução pela nossa irmã Harumi, que ela disse, ela traduzindo, e ele falou, eu sou pastor japonês e é difícil pregar para japonês. É muito difícil, porque nós os convidamos a estar na igreja e eles falam, Iranai, não quero. Eles não querem, porque o evangelho, o cristianismo é o confronto de tudo que é mundano. E ele ali, feliz de participar, mesmo que ele disse, eu não entendo o que vocês estão falando, mas eu sinto a presença de Deus. Nossa, aquilo foi um tremendo baque para a minha vida, que às vezes nós pensamos que precisamos estar falando a língua japonesa para sermos compreendidos. Não, a gente não só precisa. O que a gente precisa e tem que ter a convicção do principal de nossas vidas é ter o Espírito Santo. E ele disse, eu não entendo o que vocês estão falando, mas eu sinto o que eu estou entendendo, que o Espírito Santo está aqui. E ele, ouvindo nossas canções em espanhol e em português, ele disse assim, essa palavra me mexeu. Tudo no domingo me mexeu, mas nós pensamos que nós recebemos uma vitória quando a gente ouve uma palavra que é tão vitoriosa quanto tudo aquilo que nós ouvimos algumas horas anteriores. Ele disse assim, eu estou renovado, eu estou forte, eu estou alegre. Isso veio como um ânimo para a minha vida. E eu olhei assim e falei assim, meu Deus. E na minha cultura e pouca inteligência, pensando, eu preciso saber falar japonês, eu preciso estar cheio do Espírito Santo em primeiro lugar.
E ela traduziu aquilo ali, eu fiquei tão contente de ouvir aquelas palavras da boca dele depois da tradução. Eu falei assim, meu Deus, isso que a diaconisa Miriam tinha falado, lido, que o Senhor renova forças de quem não tem. Nós estávamos ali, e eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, eu espero que o pastor Akiama e sua esposa esteja ali participando do culto, mesmo que eles não entendam o espanhol e o português, mas eu pus no meu coração falando, eu conheço 3 louvores em japonês. Eu falei, próxima vez que eu estarei indo lá, vou cantar em japonês, porque ele também é um merecedor, através da graça, de estarmos participando e cantarmos também junto do idioma dele, porque eu estou no Japão, e isso vai ser uma injeção de ânimo para ele, como foi uma injeção de ânimo para mim. A penicilina, que é conhecida no Brasil também como bezetacil, ela é aplicada quando o corpo está mal, está sofrendo. Mas naquele momento eu tive uma injeção de penicilina para combater todo o mal e me encher de energia, de olhar. Eu estava feliz, todo mundo via que eu estava feliz e tenho que estar feliz, e as pessoas também veem quando eu estou triste, porque isso é eu, não sou perfeito, mas eu acabo demonstrando muito. Mas ontem foi um dia que Deus tirou do bolso dele e entregou a nós. Estou tão contente de ter visto e ter presenciado a igreja vitoriosa, conversando com o pastor Ernesto e falando para ele que eu citei o nome de todo mundo. E ele ficou assim com os olhos vidrados e disse, você lembra, Ricardo, de todos nós? Eu falei, claro que eu lembro, claro que eu lembro. Estamos orando, continuaremos orando. Eu não esqueci do Senhor, pastor Ernesto. Estarei regressando para estar apoiando o Senhor nessa obra, mesmo que nós sejamos poucos em quantidade. Daí uma coisa que eu não ligo para quantidade, eu ligo para qualidade. Eu falei para ele, são poucas pessoas, que temos ali poucas famílias, 3, 4 famílias, que elas requerem os mesmos cuidados, como se fosse tão grande e numerosa como a areia da praia do mar ou as estrelas dos céus. Uma família requer o mesmo cuidado que Jesus Cristo tem com a minha vida, nós também temos que ter com uma família. E essa é a mensagem que eu digo hoje. Independentemente de quem esteja ao nosso arredor, perto de nós, e não saibamos falar a língua daquele nativo, daquele estrangeiro, como nós também somos estrangeiros, mas fica aqui a dica: encha-se do Espírito Santo, leia a palavra de Deus, que é a espada do Espírito Santo. Busque conhecer a palavra de Deus, que você conhecerá o Espírito de Jesus. Leia a palavra, ore, busque, fortaleça-se para conhecer ao Deus vivo. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. A paz de Cristo. Semana vitoriosa para a glória de Deus.